Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Estamos aqui de volta com mais um episódio desse projeto Código Penal Comentado e dessa vez a gente vai falar sobre dois artigos do Código Penal que tratam a respeito da multa. Tudo bem? Eu já quero de antemão estar me apresentando. Eu sou o Felipe Alencar, eu sou professor, sou advogado e quero tratar com vocês hoje sobre esses dois artigos que já estão aí na tela, artigo 51 e artigo 52 do Código Penal. Tudo bem? Eu peço para você, desde já, me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, @Felipe.alencar, e também para você acessar o podcast do Direito no Cast, onde tem muita coisa boa, muita coisa bacana, também falando sobre direito, fomentando aí a pesquisa e o estudo do conhecimento da ciência jurídica, né, no caso, e também fomentando aí o conhecimento jurídico. Bom, vamos tratar primeiramente sobre o artigo 51 caput do Código Penal. O artigo 51 caput, ele vai dizer isso aí que está na tela para vocês. Transitada em julgado, a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Bom, antes da gente fazer comentário de cada terminologia escolhida pelo legislador, a primeira coisa que eu tenho que comentar com vocês aqui é o seguinte: essa redação do artigo 51 sofreu recente mudança pela Lei Anticrime, a Lei 13.964 de 2019, trazendo aí um posicionamento utilizado pelos tribunais, pela jurisprudência no geral, no ordenamento jurídico brasileiro, e acabando com um grande debate na doutrina acerca do juízo competente, ou melhor, da competência para poder executar a pena de multa. Mas a gente ainda não vai falar necessariamente sobre isso. Eu quero que você entenda a primeira coisa, que é o seguinte: a pena de multa, ela serve como uma forma de substituir a pena privativa de liberdade. Porém, nem sempre será assim. Veja bem, se a pessoa cometer um determinado crime, ela pode, ao invés de ter a sua liberdade cerceada, pode acontecer de, na verdade, haver uma substituição. E aí, ao invés dela cumprir pena por tantos anos, ela vai, na verdade, arcar com o valor de multa. Valor de multa esse que já foi explicado aqui nas aulas do Código Penal comentado. Beleza? Mas veja só, a substituição da pena privativa de liberdade poderá acontecer, mas também pode acontecer a pena cumulativa entre a pena privativa de liberdade e também a pena de multa. Ou seja, as duas podem vir juntas numa só pena. Então, no momento da sentença, o juiz, além de decretar a prisão do réu, pode também decretar contra ele o pagamento de uma pena de multa. Então, a gente tem que fazer uma leve distinção sobre as terminologias e ou, que estão presentes em alguns dos artigos do Código Penal. E aí eu trouxe para vocês a separação. Veja só, o crime de omissão de socorro e o crime de fraude processual. Apenas para a gente entender essa questão da terminologia. O crime de omissão de socorro, previsto no artigo 135, ele fala o seguinte: deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. E aí a pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então aqui a gente está falando que vai ser ou aplicação de multa, ou vai ter a aplicação da pena privativa de liberdade, que é uma detenção de 1 a 6 meses, ou então uma multa. Já a fraude processual diz o seguinte: inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou perito. E aí vem a pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Então a gente tem aqui essa questão da terminologia. Num primeiro momento, na omissão de socorro, a gente viu que é ou multa. É uma determinada pena ou multa. Então, a gente fala aí de uma substituição. Ao invés de se aplicar uma pena privativa de liberdade, se aplicará a pena de multa. É possível, isso fica a cargo do juiz.
E aí a questão da fraude processual diz que não, diz que é imulta. Ou seja, além de uma detenção de 3 meses a 2 anos, ainda tem a questão da aplicação da multa. Ela vai ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é isso, que a pena de multa ela não exclui a aplicação da pena privativa de liberdade. E o contrário também é verdadeiro. A pena privativa de liberdade ela não exclui a pena de multa. Beleza? Bom, partindo daqui, a gente vai agora falar sobre aqueles aspectos que a gente viu dentro da redação do artigo 51 caput do Código Penal. A primeira coisa, a sentença penal condenatória ela tem que ter transitado em julgado. Então, se ainda está em fase recursal, se ainda é cabível recurso, se ainda não transitou em julgado, ainda é possível, ou melhor, não é possível a aplicação ou cumprimento da pena de multa. É assim como qualquer pena, tá, pessoal? Assim como qualquer pena. Uma pena privativa de liberdade em que você é condenado, por exemplo, a 5 anos de cumprimento de pena. Você não vai estar executando, você não vai estar cumprindo aquela pena antes do trânsito em julgado. Tudo bem, a gente sabe que aí tem a questão de prisão temporária, de prisão preventiva, só que isso são outras coisas, tá? São outras coisas, não cabe ao assunto aqui. Cabe ao assunto saber que a pena de multa, ela não vai ser paga porque houve uma sentença penal condenatória. Somente vai ser paga se houver o trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória. E claro, se for uma sentença penal absolutória, não se fala aí então na aplicação da pena de multa, beleza? Afinal de contas, a pena de multa nada mais é do que uma pena. Ela tem uma natureza penal. Ela tem uma natureza penal de punir. A competência é da execução penal. Isso daqui, a lei anticrime veio e trouxe, a lei 13.964 de 2019 trouxe e acabou com a briga no que a gente fala sobre a doutrina e também a questão da jurisprudência, que somente foi positivado porque já era o entendimento da jurisprudência, que há a competência da execução penal. Só que, claro, não é porque a jurisprudência majoritariamente entendia assim que o entendimento era pacífico. Ok? Havia discussões. E essa discussão aí foi encerrada por conta dessa inovação legislativa, ok? Dessa alteração legislativa. Então a competência é da execução penal. Ou seja, não é o juiz da fase de conhecimento que irá aplicar a pena de multa e também irá executar essa pena de multa. Não é isso. Não é isso que acontece. Ele vai sim aplicar, só que quem vai executar a pena de multa vai ser o juiz da execução penal. E se trata de uma dívida de valor que é passível de execução fiscal. O que eu quero dizer aqui é que a lei, quando ela vem e atribui o caráter de dívida de valor e que vai seguir o mesmo rito, poderá, na verdade, seguir o mesmo rito das dívidas da dívida da fazenda pública, né, em que a fazenda pública ela é credora, como por exemplo as dívidas tributárias, o que eu quero dizer aqui é que a pena de multa, ela poderá ser executada também perante, ou melhor, dentro do rito, seguindo o rito da execução fiscal. E aí também ela fica submetida a algumas outras coisas, como por exemplo aquele prazo prescricional de 5 anos. Só que isso aqui é um debate jurisprudencial e também doutrinário, já que parte da doutrina entende que, por se seguir o rito da execução fiscal, prescreve em 5 anos, nos termos do Código Tributário Nacional. Só que outra parte da doutrina entende que não, que a prescrição ela vai seguir o que dita o artigo próprio do Código Penal que trata sobre a prescrição, artigo 110. E ali nos seus incisos a questão de quanto tempo levará para acontecer de fato a prescrição. Beleza? Esses são os comentários ao artigo 51 caput. Mas aí a gente tem também o artigo 52. E o artigo 52 caput, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que é suspensa a execução da pena, vai dizer que é suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Olha só que interessante. Quando a pessoa ela é condenada e ao trânsito em julgado e foi aplicada a ela uma multa, uma pena de multa, essa pessoa ela tinha sua sanidade mental. Vamos sempre trabalhar por esse ponto. Se ela tinha sua sanidade mental, ela vai ter que cumprir essa pena de multa. E aí a gente sabe que há um prazo prescricional, apesar dos debates doutrinários e jurisprudenciais, mas vamos pensar que seja realmente o prazo de 5 anos lá do CTN. Se for isso, se nesse período de 5 anos
a pessoa sobrevém ao condenado uma doença mental, suspende, então, a execução da pena de multa. Ou seja, a pena de multa que deveria ser paga ao longo daqueles 5 anos fica suspensa. E aí, se essa doença mental dura 5 anos, e ela surgiu, por exemplo, no segundo ano de cumprimento da pena de multa, então, além daqueles 2 primeiros anos, havendo a suspensão de 5, ao término desses 5 anos de suspensão por conta da doença mental, ainda restarão mais 3. Ou seja, somando tudo isso, são 10 anos de cumprimento. Olha só que detalhe importante que pode, de repente, ser cobrado na sua prova sobre esse conhecimento a respeito da pena de multa que é prevista no Código Penal. Beleza, meu amigo? Beleza, minha amiga? Só que aqui a gente tem um último debate, porque, afinal de contas, a pena de multa, ela é uma pena. Se ela é uma pena, será que cabe habeas corpus? Bom, isso daqui é um outro debate, né? É um outro debate. E para poder responder essa pergunta, eu deixei para o doutrinador Guilherme Nutt. O doutrinador Guilherme Nutt, que diz o seguinte no seu livro Curso de Direito Penal, parte geral: o uso do habeas corpus para discutir questões concernentes à multa é incabível, por ausência de constrangimento à liberdade, mormente hoje, quando não mais cabe a conversão da pena pecuniária em privativa de liberdade. Tá aí a referência, Nutt, Guilherme de Souza, curso de Direito Penal, parte geral, artigos 1º a 120 do Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 2017, página 835. O que está sendo dito aqui na redação do Guilherme Nutt é o seguinte: hoje não cabe mais habeas corpus frente a uma pena de multa. Por quê? Porque a pena de multa ela não restringe a liberdade do indivíduo, de forma nenhuma. No passado, restringia. Era possível que a pena de multa fosse convertida em pena privativa de liberdade, só que hoje não é mais possível. É a pena privativa de liberdade que é convertida em pena de multa, mas o contrário não acontece mais. E como não acontece mais, a gente não pode falar sobre habeas corpus, porque o habeas corpus, como você bem sabe, é um remédio constitucional que visa impedir qualquer tipo de lesão, ou, na verdade, acabar com a lesão, o constrangimento ilegal contra a liberdade do indivíduo. Se não há constrangimento ilegal, não há o que se falar em habeas corpus. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Bom, esses são os comentários que nós temos ao artigo 51 e ao artigo 52 do Código Penal. Eu fico por aqui. Sou Felipe Alencar. E se você tiver qualquer dúvida, basta ir lá no @direito no cast ou @felipe.alencar_ no Instagram e mandar a sua pergunta, mandar a sua dúvida. Inclusive, eu posso estar te mandando esse material, tudo bem? Continue seus estudos e até a próxima. Tchau, tchau.